Nós temos estudado aqui, vocês sabem, durante essas últimas quartas-feiras e também alguns domingos, sobre alguns sentimentos e atitudes que nós temos, acho que faz parte da vida do ser humano, e por sermos cristãos, nós temos que aprender a vencer estes sentimentos e estas atitudes que muitas vezes nos levam para distante de Deus. Estudamos sobre várias questões aqui. E uma outra que quero estudar com os irmãos hoje é a tal da ingratidão. Quando a gente fala de ingratidão, o contrário todo mundo sabe, é gratidão. Ingratidão é aquela pessoa que ela é ingrata, ela não sabe agradecer, ela não sabe reconhecer o que se faz por ela. Ela acha que todo mundo tem obrigação de fazer alguma coisa por ela, e mesmo tendo essa obrigação de fazer, ela não tem capacidade de agradecer essa pessoa. A ingratidão é uma marca histórica da raça humana. Você quer encontrar esse sentimento de ingratidão, basta olhar para os seres humanos. É interessante que os animais são mais gratos do que os próprios seres humanos. E aí vem aquela pergunta que a gente sempre procura fazer: você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito para você? Você tem sido grato a Deus? Você se reporta a Ele? Qualquer coisa que aconteça na sua vida, de grande ou de pequeno, você para agradecer a Deus? Você pensa sobre o que houve? Você agradece? Por exemplo, nós podemos comer diariamente 1, 2, 3 vezes, tem gente que come 4, outros come 5 vezes ao dia, né? A gente tem essa oportunidade. Quem já comeu aqui pelo menos 3 vezes hoje? Levanta a mão. Todo mundo. Quem não comeu nada ainda hoje? Ninguém. Você come, faz parte da vida humana, todo mundo come. Isso é uma dádiva de Deus. A gente tinha que aprender a agradecer. Esses dias eu até brincava com um dos meus sobrinhos, porque eu acho que ele estava com tanta fome, que na hora da comida, a mãe dele pôs para ele a comida, ele deve ter acho que uns 10, 11 anos, e ele pegou e já botou a colherada na boca, e quando eu servi o meu prato, eu comecei a orar, falei: ô Senhor, tem misericórdia do meu sobrinho que come que nem os cavalos e não ora. Porque minha avó que falava assim, né? Quem come e não ora, come que nem os cavalos, porque os cavalos não oram, né? Aí ele deu risada, a mãe dele deu risada, falou: não, a gente ora sempre em casa, que hoje ele deve estar com fome e esqueceu. Eu falei: pois é. A gente geralmente quando está comendo, está se servindo, a gente esquece de algumas coisas. A gente dorme, a gente bebe, a gente se veste, a gente trabalha, a gente pode caminhar. Tem gente que pode andar, se levantar, assentar, e ainda assim ele não agradece a Deus por esta grande bênção, que é uma grande bênção. Existem pessoas riquíssimas que não podem andar, dariam talvez toda a riqueza que têm para ter as suas pernas, mas tem gente que tem isso daí e infelizmente não agradece. Tem um texto no Salmo 116, você que gosta de anotar aí, versículo 12, o salmista escreveu: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? O que eu posso fazer para retribuir ao Senhor a bondade que Ele tem para mim? Vou trocar aqui, obrigado. O que eu posso fazer ao Senhor para que Ele... como é que eu posso ser grato a Deus por toda a bondade que Ele tem para comigo? O que eu faço? O que eu falo para Deus? Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz? Conta-se até uma história que um rapaz estava com o pé preso na linha do trem, foi atravessar a linha do trem e acabou ficando com o pé preso. E aí o trem vinha se aproximando e ele olhava para o trem, olhava para o pé preso, olhava para o trem, olhava para o pé preso, e: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Deus, tem misericórdia, como é que eu faço? Jesus, eu vou morrer, tem misericórdia. Desesperado ele começou a orar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu prometo que se eu sobreviver, eu vou, ó Deus, ir para a igreja, eu vou entregar folheto, eu vou orar todos os dias, eu vou fazer evangelismo, eu prometo ser fiel ao Senhor, Deus tem misericórdia. E o trem chegando e lá glorificando e falando: Deus tem misericórdia, eu prometo que eu vou todo culto que tiver na igreja. Até que um belo instante ele solta o pé, e aí ele fala: pode deixar, Deus, não se preocupa mais, porque eu já me consegui soltar. Tipo assim, esquece tudo que eu prometi, entendeu? Porque na hora que você precisa de alguma coisa, você promete um monte de coisa para Deus.
Você já parou para pensar nisso? Tem gente que precisa de alguma coisa, ele promete tudo. Fala, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Se o Senhor fizer, pode deixar comigo e tal. E às vezes, ou na maioria das vezes, Deus faz coisas maravilhosas e tremendas por nós. E a gente não sabe agradecer aquilo que Deus tem feito. Você sabe que a gente gosta, eu gosto principalmente de quando eu falo de alguns assuntos, esses assuntos estão relacionados com o povo de Deus. E a Bíblia sempre relata algumas destas questões, a gente tem estudado aqui. E eu gostaria de ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Parte de algo que Moisés trouxe para aquele povo que saiu do Egito. Moisés, ele trouxe alguns ensinamentos, dizendo para aquele povo, olha, nunca se esqueçam de ser gratos a Deus. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, aí se você puder repartir a leitura, faça isso. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 10. Moisés, ele traduz ou traz para o povo aquilo que Deus tinha falado ao coração dele. Deus já havia os liberto, estava os capacitando, tratando a vida deles. Aí Moisés fala o seguinte, Deuteronômio 8, versículo 10. Depois que vocês tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Versículo 11, tenham o cuidado de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Versículo 12, não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado. Versículo 13, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens. Versículo 14, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Se eu pudesse, pausa aí, se eu pudesse ler para o século 21, provavelmente eu leria assim, versículo 12. Não aconteça que depois de você ter comido um belo prato de arroz e feijão com bife acebolado, ou uma boa feijoada, ou então um belo de um pudim de leite gostoso, e ter tomado uma Coca-Cola bem gelada, depois de vocês fizerem tudo isso, ficarem satisfeitos, depois de você ter comprado o seu apartamento, a sua casa, depois de você ter conquistado a sua casa no campo, a sua casa na praia, depois de você ter viajado, passeado, tá morando nesses lugares, depois de aumentar o seu salário, o seu salário aumentou, agora você não tem mais aquela televisão de tubo, você tem uma televisão agora de 40 polegadas fininha, daquelas smart, ou seja, depois de aumentar tudo isso, depois você ter micro-ondas, depois você ter uma geladeira que gela água para você beber, depois você ter uma boa cama, com um colchão gostoso, para você deitar, um belo de um travesseiro, para você recostar sua cabeça, depois de você ter boas roupas para você vestir, depois de você, por exemplo, sentar num sofá gostoso ou numa mesa com 4 ou 6 cadeiras para você se alimentar no almoço, no jantar, no café da manhã, enfim, depois de tudo isso, versículo 14, que o seu coração não fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Pastor, mas Deus não me tirou do Egito. Sim, Ele te tirou do mundo lá de fora, do pecado, e te trouxe para habitar na presença dEle aqui neste lugar. Nós éramos escravos do pecado. Hoje, aqueles que têm Jesus não são mais. Versículo 15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês.
Versículo 16: e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Versículo 17: não digam, pois, em seu coração, a faculdade que eu fiz é que me dá a capacidade de produzir toda esta riqueza. Não, nunca diga, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. 18, mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Só até aí. Ou seja, Moisés foi claro com o povo. Vocês nunca se esqueçam de ser gratos a Deus, porque quando vocês estavam lá escravos, quando vocês não tinham esperança nenhuma, Deus se lembrou de vocês. Deus tirou vocês da escravidão. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel para vocês. Deus prometeu andar com vocês e Ele está conosco. Então Deus cuida de você. Nunca se esqueça de agradecer a Deus, porque quando vocês tiveram sede, lá no deserto, onde não tinha água, de uma rocha Deus tirou água para saciar a sua sede. Quando vocês tiveram fome lá no deserto, Deus mandou o maná do céu. Quando vocês queriam comer carnes, Deus mandou codornizes. Então Deus está sempre presente com vocês. Nunca se esqueçam de agradecer a Ele. Quando vocês entrarem lá na sua terra, quando você foi plantar lá no seu campo, quando você estiver colocando lá sementes e tal, nunca diga assim, eu sou um cara que sei semear legalzinho, eu sou bom, eu sou tal. Nunca diga isso. Diga assim, Deus é que me dá a capacidade de produzir riqueza, muito obrigado, Senhor. Nunca olhe para a sua casa, para o seu carro e fale assim, eu sou tal, eu tenho um belo de um carro, eu tenho uma bela de uma casa. Não diga assim, tudo que eu tenho pertence a Deus, porque o Salmo 24, versículo 1 e 2 diz que a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há, pertence ao Senhor. Deus, na sua infinita misericórdia, permite que a gente tenha. E se nós formos bons mordomos, por certo, Ele vai sempre nos abençoar. Mas a questão que nós estamos estudando hoje é que as pessoas são ingratas. Elas tornam-se ingratas. As pessoas sempre reclamam de alguma coisa. Sempre falam mal de alguma coisa. Sempre reclamam, sempre falam mal de alguma coisa, infelizmente. E por isso é que a gente vê tantas pessoas hoje dentro da igreja sofrendo, pessoas tristes, pessoas depressivas, pessoas chateadas, pessoas aflitas, pessoas amarguradas, pessoas que não creem no futuro, pessoas sem fé nenhuma, pessoas desmotivadas. Vemos pessoas assim na igreja, simplesmente porque elas não sabem ser gratas. Meu irmão, se a gente começar a olhar para nós mesmos e ver o que Deus tem feito por nós, a gente agradeceria a Deus toda hora, todo momento, em vez de reclamar de algumas situações. Basta você dar uma olhada e ir nos hospitais. Vai nos hospitais. É só você dar um pulinho lá. Eu já disse isso aqui, eu nunca imaginava, nunca mensurei o que é uma dor, por exemplo, de pessoas que têm câncer. Vários tipos de câncer, nunca imaginei. Eu só fui ter uma ideia disso quando eu acompanhei a minha irmã, anos atrás, levando o meu sobrinho lá no hospital. Toda semana ela ia. Toda semana que ia, era 2, 3 vezes. E eu sempre que procurava ir acompanhar, e chegava lá, ficava 4, 5 horas, esperando para ter um atendimento, esperando para ter um diagnóstico, esperando para ver se melhora, esperando para fazer um tratamento, e olhando várias crianças ali, sofrendo, a ponto de a gente ter que omitir para o meu sobrinho, crianças que num mês estavam brincando com ele, no outro mês a gente podia nem falar, e ele perguntava, não estou vendo fulano, já haviam morrido por causa do câncer. Aí você começa a ver aquela situação, você fala assim, eu sou um privilegiado, Deus teve misericórdia de mim, eu tenho que agradecer a Deus sempre. E sempre que posso, eu sempre ajudo, até financeiramente, particularmente, essas associações que cuidam de crianças assim.
ser grato a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. É só você dar uma olhada na fila de hospitais. Você passa pelos hospitais agora, dá um pulinho no hospital da Vila Nova Cachoeirinha, se você quiser. Se você estiver triste, chateado, achando que Deus não ama você, dá um pulinho lá depois do culto. Você vai encontrar gente desesperada lá, chorando, precisando de um atendimento que às vezes nem tem. Buscando um remédio que precisa tomar e que você nem precisa, que eu nem preciso, porque a gente não está doente, a gente não tem essa enfermidade que muitos têm por aí. E por quê? Porque Deus tem tido misericórdia do seu povo, Deus tem tido misericórdia de nós. Meu irmão, é só você olhar para a fila de transplante. Tem gente esperando há anos um transplante de coração. É incrível, parece o paradoxo da vida. Você tem que esperar alguém morrer para você viver. Alguém tem que morrer para você viver. Tem gente que está esperando transplante de coração, transplante de rim, transplante de fígado. Gente que está aguardando pulmão. Gente desesperada, aflita, pedindo misericórdia a Deus. E tem gente que tem pulmão, em vez de ele cuidar do pulmão dele, ele fuma, bota cigarro para dentro. Tem gente que tem fígado bom, rins bom, e ele não cuida, ele bota bebida para dentro, drogas. É um paradoxo da vida muito grande. Pessoas deviam ser gratas a Deus. Eu não sei se você sabia, meu irmão, mas o negócio mais rentoso depois da droga no século 21 é o comércio ilegal de órgãos. Tem gente que mata para tirar os órgãos e vender no mercado negro, para pessoas que estão desesperadas. E nós, você vê, nós estamos sentados aqui, o rim está funcionando, amém? Tem uns que funciona tanto que toda hora ele vai no banheiro, né? Enfim, mas a gente está aqui, o fígado está funcionando, nós estamos aqui, a nossa mente está funcionando. Qualquer momento que a gente quiser, a gente levanta. Qualquer momento que a gente quiser, a gente estica o braço. Fecha os olhos, abre os olhos, respira, sem precisar de aparelhos. E ainda assim o povo está sendo ingrato para com Deus. É algo que a gente tem que rever e se pensar, ou se repensar, algumas atitudes nossas. A gente vive num tempo, meus irmãos, de pessoas que o diabo tem trabalhado, o inimigo tem trabalhado, para que até dentro das igrejas as pessoas sejam ingratas. E toda vez que eu falo desse assunto, ingratidão, quantas pessoas já passaram aqui por esta igreja, no passado, no presente? Pessoas que foram ajudadas, pessoas que foram auxiliadas, pessoas que receberam ajuda financeira, ajuda espiritual, ajuda material, pessoas que receberam roupas, pessoas que receberam mantimentos, pessoas que precisavam de várias coisas que já aconteceram aqui. Por exemplo, um irmão que veio para cá anos atrás, ele precisava trabalhar e a carteira dele de motorista de caminhão estava vencida, e ela lá do Nordeste. E o irmão aqui da igreja se dispôs a ajudar e pagou do próprio bolso, fez todo o trâmite e abençoou essa pessoa, a ponto de um outro irmão da igreja que tinha caminhão, abençoar a vida dele, botá-lo para trabalhar. Ele começou a trabalhar todo feliz e tal, e depois de uns 3, 4 meses ele disse: eu estou saindo aqui da igreja porque o irmão ali falou um negócio, aquela irmã, então eu estou saindo todo para outra igreja. A gente convive com pessoas assim. A gente convive com pessoas ingratas em todos os lugares. O que eu estou querendo te mostrar hoje é que nós não precisamos ser igual aos outros. Nós somos diferentes, nós somos servos de Deus, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Deus habita em nossas vidas. A gente não precisa se equiparar aos outros e nem se comparar a eles. A gente não precisa descer ao nível dessas pessoas. A gente pode ser um cristão, uma cristã, pessoas diferentes, pessoas que são gratas, pessoas que mesmo não sendo bem atendidas, ainda assim sabe falar um obrigado. Pessoas que às vezes são mal faladas, as pessoas dizem: oh, muito obrigado, Deus te abençoe. Pessoas que quando olham para Deus falam: Senhor, muito obrigado, acordei pela manhã, obrigado Senhor, mais uma vez eu pude respirar. Você dormiu, eu dormi a noite toda, e a noite toda, mesmo dormindo, Deus nos deu uma capacidade de, mesmo dormindo, respirar para a gente não morrer, e a gente respira a noite inteira para dormir, o coração batendo dentro de nós, a noite inteira, tudo isso porque Deus nos ama e nos fez a sua imagem e semelhança, e tem prazer em estar conosco. Mas povo é ingrato, o povo não sabe agradecer.
Hoje, como a gente tem estudado aqui, na maioria das igrejas as pessoas vão para pedir, elas não vão para agradecer. Quando é um culto de ação de graças, vai ter um culto de ação de graças na igreja. Culto de ação de graças? Como é que é isso, culto de ação de graças? A gente vai e agradece a Deus por tudo que Ele fez. Mas eu preciso ir numa outra igreja, aquele culto assim, aquele culto da oração forte. Eu preciso ir naquele culto onde arruma uma mina, um mino. Eu preciso ir naquele culto onde Deus abre a porta. Eu preciso fazer um sacrifício. Eu preciso disso, eu preciso... Meu irmão, um culto de ação de graça, só da gente estar aqui hoje, são uma quarta-feira, quase 9h10 da noite, a gente passou o dia todo, nesse dia teve gente que morreu. O Ivan me falava de manhã, ou no momento do almoço, que ele viu pela manhã cedo, uma pessoa que num acidente de moto, bateu no lugar, a perna foi para um lado, o corpo foi para o outro. Gente que bateu o carro, gente que foi assaltada, gente que foi morta, gente que lá do outro lado do mundo alguém foi lá, um imbecil com um monte de bomba no peito, apertou um botão e matou mais de 60 de uma vez só. E a gente chegou aqui às 9h10 da noite, debaixo da proteção e da graça de Deus. E ainda tem gente que pensa assim, será que eu vou para a igreja hoje? A gente devia vir em culto sempre. Para quê? Só pelo fato de poder bater palmas, cantar louvores, adorar a Deus por tudo aquilo que Ele já fez e tudo aquilo que Ele já tem feito. Só por isso a gente já devia ser grato. Se a gente tivesse entendimento mesmo de Bíblia, se conhecêssemos mesmo a Bíblia, os nossos cultos eles seriam melhores do que são. A gente pediria menos e agradeceria mais. As canções que cantaríamos, se bem que aqui na igreja a gente seleciona bem canções para cantar, mas as canções que nós talvez cantaríamos aqui seriam até bem mais selecionadas. Porque a gente não precisava ficar cantando aqui, Deus vai abrir o mar, Deus vai... Meu irmão, Deus sabe de todas as coisas. É só a gente agradecer a Ele por tudo que Ele já fez, ser grato e ser fiel. É impossível Deus não nos abençoar, é impossível Deus não nos abençoar. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Mas nós precisamos aprender a ser gratos. E é interessante, meus irmãos, que esse negócio de gratidão, ele dá pano para manga. Por exemplo, na Bíblia, você sabe daquela história que Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos. E é interessante que essa história... Aqueles leprosos, eles estavam num vilarejo, que Jesus, ele caminhava de vilarejo em vilarejo. E ele não tinha necessidade de passar por aquele lugar para onde ele pretendia ir. Era um lugar que tinha muita gente doente, muita gente enferma, muita gente sofrida. Pessoas que viviam até meio à margem da sociedade. Por exemplo, entenda essa expressão que eu vou te falar, era uma favela piorada da época. Que haviam salteadores, haviam bandidos, e haviam pessoas simples, pessoas enfermas, pessoas leprosas, pessoas à margem da sociedade. E o texto que a gente lê na Bíblia, Jesus fez questão de passar por lá. E quando ele está passando, 10 leprosos gritam, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus vai para eles e fala o seguinte, escuta, vão se apresentar lá ao sacerdote, e agradeçam a Deus por aquilo que Ele fez por vocês. O texto diz que dos 10, 9 se perderam pelo caminho, porque eles foram curados pelo caminho. Só um chegou no sacerdote e voltou e reconheceu Jesus e falou, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Porque hoje, meus irmãos, a gente vive num tempo que as pessoas, quanto mais elas querem, quanto mais elas têm, na verdade, mais elas querem. E parece que Deus tem a obrigação de me abençoar. E Deus não tem a obrigação de nos abençoar. Na verdade, à luz da Bíblia, Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Efésios 1:3. Deus já nos abençoou. Quer dizer, só por a gente saber disso, a gente já deveria viver melhor, crendo
crendo que o tempo de Deus tem tempo para tudo, as coisas vão acontecer, vamos crer, vamos para frente, vamos nos alegrar. Poxa, eu me alimentei hoje, seja com pouco, seja com muito, mas eu me alimentei, graças a Deus, glória a Deus. Eu pude ir trabalhar hoje, ônibus lotado ou não, a pé ou não, de carro ou não, mas eu fui trabalhar. Cheguei num lugar que do meu suor no final do mês eu vou receber um salário, graças a Deus, porque tem 14 milhões de gente querendo tomar o teu emprego, trabalhar na onde você trabalha. Mesmo pegando 2 ônibus, mesmo no sol quente o dia todo, tem gente que está querendo um emprego assim. E muita gente está empregada e ainda está reclamando, Deus é fogo, viu? Deus podia me abençoar, e Deus não me abençoa. Meu irmão, se você olhar a história profunda desse povo que saiu de Israel, vocês sabem, a gente tem estudado bastante nesses últimos dias, a maioria deles acima de 20 anos, exceto Josué e Caleb, de tanta ingratidão, eles acabaram ficando pelo deserto. Deus cumpriu uma promessa na vida dos filhos deles, porque Deus cumpre a sua promessa. E a gente vê hoje dentro das igrejas muitas pessoas ingratas. E eu quero ler um outro texto com os irmãos, para te ajudar a refletir sobre isso. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos também o Salmo 78, por favor. Salmo de número 78. É um comentário interessante que se é feito do povo que saiu do Egito. Glória a Deus, glória a Deus. É um salmo grande, não temos tempo de ler ele todo. Um salmo que foi escrito por alguém da família de Asaf. O próprio texto sugere, um poema. E Salmo 78, versículo 1, o salmista escreveu, acharam aí, amém? Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Versículo 3, e o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Versículo 4, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Versículo 5, ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. Versículo 6, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Versículo 7, então eles porão a confiança em Deus. Eles não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Versículo 8, eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Versículo 9, os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas do dia da batalha. 10, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. 11, esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que ele lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoã. Versículo 13, ele dividiu o mar para que pudessem passar. Ele fez a água erguer-se como muro. 14, ele os guiou como a nuvem de dia, ou com a nuvem de dia e com a luz de fogo, ou do fogo de noite. Versículo 15, fendeu as rochas do deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. 16, da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. 17, mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Versículo 18, veja bem, deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer.
Versículo 19, duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Versículo 20, sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Olha que ponto esse povo chegou, a duvidar de Deus. Versículo 21, o Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. 23, contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. 25, os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. 27, fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. 28, levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. 29, comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. 30, mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. E ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. 32, a despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios. 33, por isso se encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. 34, sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Presta atenção nesse versículo 36, com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. 37, o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. 38, contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-los totalmente. 39, lembrou-se de que eram meros mortais, brisas passageiras que não retornam, ou brisa passageira que não retorna. Versículo 40, quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto, e o entristeceram na terra solitária. 41, repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. 42 e último, tem mais para ler, se lê na sua casa, mas o último 42, não se lembravam de sua mão poderosa, desde o dia em que os redimiu do opressor. Só até aí. E é interessante que se você trouxer essa história para os dias de hoje, você vê dentro da igreja gente assim. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Você vê dentro da igreja gente assim. Gente que não tinha nada. Gente que talvez não tinha o que comer. Gente que talvez não tinha nenhuma família. Aí um dia se encontrou com Jesus, foi numa igreja, Deus abriu as portas, Deus abençoou, Deus curou. Quem já foi curado por Deus aqui, levanta a mão. E às vezes a gente é cometido com uma outra enfermidade, a gente esquece daquela que Deus já curou, e a gente fica reclamando por essa que está agora afligindo a gente. A verdade, meus irmãos, é que o povo, eu sempre digo aqui, povo é povo. Porque quem encontra-se com Jesus verdadeiramente, quem se converte, este se torna um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, ele já entende o seguinte: eu já estou no lucro. Eu e você já estamos no lucro. Porque era para a gente ser condenado a ir para o inferno, para sair a eternidade longe de Deus. Mas Deus um dia teve misericórdia da humanidade e enviou Jesus para morrer no meu e no teu lugar. E todos os nossos pecados, no dia que a gente recebeu Jesus, eles foram perdoados.
Jesus nos resgatou do lamaçal de pecado, nos colocou na sua igreja, num lugar de honra. Mas aí a pessoa começa a melhorar um pouquinho, ele começa a se achar e se esquece de Deus. Meus irmãos, eu conversava esses dias com um amigo, falando de música evangélica, música gospel, que eu vivi 25 anos dentro cantando. Graças a Deus, a gente não se corrompeu, porque tudo que nós fazíamos e fizemos por amor. Mas nós vimos muita gente, eu vi muita gente que tocava bem, que cantava bem, que um dia teve uma grande oportunidade dentro de uma igreja, pequena ou grande, e de repente começou a se achar o máximo, começou a humilhar os outros, tirar o sarro dos outros, se achar o bom. E de repente, essa pessoa, quando você reencontra depois de 1, 2 anos, cadê fulano? Ixi, desviou, saiu, está lá no mundo. Mas com todo aquele talento, todo aquele talento que ele tem, toca muito bem. Mas ponto, só isso. Porque não tem nada de convertido, de cristão. Por quê? Porque nunca soube agradecer a Deus o talento que tem. Porque se você tem talento, tudo bem que tem uns que... Talento, né? Mas tem gente que tem talento. E tudo que temos, tudo que somos, foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos capacita. Mas nós, muitas vezes, quando a gente começa a ter as coisas, a gente começa a se achar e esquecer de Deus. E a ingratidão, meus irmãos, é a pior coisa que pode existir na vida de um ser humano. Quantos filhos são ingratos aos pais? O pai trabalha, o pai luta. A mãe, às vezes, não tem mais a companhia do pai que largou ou que morreu. A mãe luta, a mãe trabalha. Aí a menina se forma e quando vai se formar ela tem vergonha de levar a mãe porque a mãe tem os dedos calejados, porque a mãe não se veste bem. É ingrata. Quantos filhos que comeram a vida toda dependendo do pai e da mãe, depois que cresce, fala mal do pai, briga com o pai, é ingrato. Quantas pessoas que trabalharam em empresas, as empresas abriram as portas, as pessoas começaram a trabalhar. E eu passei por isso na minha vida. Uma vez abri a empresa, a porta de emprego de uma empresa que tinha, para um camarada, para um irmão da igreja. Um irmão, há uns 30 anos atrás. Esse irmão não tinha o que comer em casa. Tinha casado há pouco tempo, 1 ano. E disse, você pode me ajudar? Eu falei, olha, eu vou ver lá. A gente não precisava muito, mas como ele sabia dirigir, eu falei, vamos contratá-lo. Falei com a minha sócia, contratar um irmão lá da igreja, né, para ele trabalhar, né? Está precisando, casou agora, vamos dar uma ajuda, beleza. Depois de 1 mês trabalhando com a gente, ganhando um salarinho bom, de Osasco a Interlagos. Aí um belo dia ele falou, poxa, é distante, né? Eu falei, é. Aí falei com meus sócios de novo e, poxa, deixa ele ir com a Kombi. Ele vai para casa, no final da tarde, e depois de manhã cedo ele vem. Tudo bem, você conhece ele. Aí um belo dia ele veio com a Kombi de madrugada, na Marginal do Pinheiros. Kombi nova, Kombi que tinha acho que 3 ou 4 anos de uso. E ele reclamando, né, porque depois ele contou, depois de alguns anos, ele reclamando que tinha que levantar cedo para trabalhar. E aí um cara com uma carreta, ele passou pelo cara e olhou para o cara, e o cara olhou para ele, de madrugada assim, 6 horas da manhã, 5:30 da manhã. E aí ele fez assim para o cara, e ele perdeu o controle, e foi para cima do cara, o cara pensou que ele foi para cima, e o cara espremeu ele no guarda-reio e destruiu a Kombi. Graças a Deus só teve algumas escoriações. E quando ele me ligou, a gente saiu correndo para socorrer no hospital. Teve a despesa do hospital, mais de R$1.000, pagamos. Depois teve que reformar a Kombi, ele ficou 1 mês sem trabalhar, pagamos o salário. Reformar a Kombi, ele não tinha condição, tínhamos que reformar, gastamos mais de R$10.000 na época. E aí um belo dia, depois passado um tempo, ele vai no escritório e ele fala assim, eu quero meus direitos.
Quero meus direitos, porque senão eu vou botar no pau. Aí eu falei para ele, beleza, busque os seus direitos. Aí chamamos o escritório de contabilidade fez todo o cálculo, chamamos ele na outra semana, está aqui os seus direitos. Aí ele olhou e falou, não é isso aqui não. A minha mulher já falou com um advogado amigo e o valor é 3 vezes mais que isso. Não quero esse lixo aqui não. Essa miséria aqui eu não quero. E ainda botando o dedo na cara da minha sócia. Foi aí que eu levantei de onde eu estava e fui lá e botei o dedo na cara dele e falei para ele assim, eu falei assim, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Porque pelas suas palavras Jesus disse que você vai ser justificado e pelas suas palavras você vai ser condenado. É isso mesmo, você falou, pois Deus vai pôr a mão e você vai ver. E aí ele pegou o papel, assinou, jogou, pegou o cheque, foi embora. Nunca mais vi, quer dizer, depois de uns 10 anos eu fiquei sabendo que ele mudou para o interior, porque ele não tinha o que comer, foi morar para perto do pai, da mãe, da sogra, e lá também não deu certo, aí a mulher se separou dele, aí ele ficou passando um tempo com mandarilho, perdeu o carro, perdeu tudo que tinha dentro de casa, e uma vez eu me lembro que eu estava numa igreja, depois de tudo isso acontecer, ele foi na igreja um dia quando eu estava, e ele disse assim, eu vim aqui para te pedir perdão, porque eu fui ingrato. Você me perdoa? Eu falei, perdoo. Claro que eu perdoo. Aprendeu, né? Aprendi, a duras penas. Você me perdoa? Perdoo. A partir daí, Deus mudou a história da vida dele. Hoje, graças a Deus, ele mora no interior, tem lá uma empresinha e está trabalhando. Mas muitas pessoas, meus irmãos, são assim, ingratas com os pais, com amigos, com patrões, com empregados, com vizinhos, com pastores, com líderes, com irmãos da igreja, com igrejas, com Deus. Tem gente que é ingrata para com Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente planta, Gálatas 6:7. Quero encerrar citando para você aqui alguns textos, você que gosta de anotar, nós vamos orar. E que você seja até mais grato a partir de hoje. Você que é jovem, adolescente e tal. Quem tem pai e mãe vivo aqui? Pois olha, aproveite para você beijar todo dia, toda hora. E dizer assim, ô mãe, obrigado, hein? Quando eu era pequenininho, que eu estava lá todo cheio de cocô, e você trocou as minhas fraldas, né? Hoje tem até essa facilidade, né? Você tira a fralda, cheia daquele creme, né? O creme para queimadura, como diria o Kiko e o Chaves, né? E joga fora. Antigamente, a mãe tirava a fralda de pano. Tinha que recolher o excremento, lavar, botar no varal, o dia inteiro para secar, para passar depois, para de noite colocar em você, para você de noite fazer de novo e no outro dia ela fazer esse processo novamente. Quem é mãe dessa época aqui? Aí, ó. Hoje é fácil, né? Fez cocô, tem uns pais que até assim, ó. Põe a máscara, né? Tira, dá uma limpadinha, põe outra. Antigamente não, você tinha que desamarrar, tirar lá o negócio, desamarrar, jogar fora, lavar. E aí o filho cresce e fala assim, mãe, tá pensando o quê? Eu sei da minha vida. Gente ingrata. Gente que está sofrendo e vai sofrer ainda muito. A gente não deseja, mas é o que a Bíblia diz. Que um dos grandes mandamentos da Bíblia é honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias nesta terra. Amém? Salmo 95:10. Durante 40 anos, disse o salmista, fiquei irado contra aquela geração e disse, esse povo é um povo ingrato. Eles não reconheceram os caminhos de Deus. Segundo a Timóteo 3:2, Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele diz, no final dos tempos,
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Salmo 106:13, o salmista também escreveu: apesar de tudo que Deus tinha feito, logo se esqueceram do que Ele tinha feito. E nem esperaram para saber o seu plano. Versículo 14 do Salmo 106, dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo escrevendo à igreja da Tessalônica, ele disse: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por último, Êxodo 32, 7 e 8, o Senhor disse a Moisés: Moisés, desce, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Depressa, muito depressa, eles se desviaram daquilo que eu ordenei, fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-se sacrifício e ainda disseram: eis aqui, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Por isso que Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, ele diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Versículo 7, Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para aqueles que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Podia citar outros tantos textos que tenho aqui. E uma vez eu brinquei com um irmão aqui da igreja, para encerrar, eu disse para ele assim: quem trouxe você para a igreja? Foi fulano. Quanto tempo faz? Faz uns 3 anos. Posso te dar uma dica? Pode, pastor. Sabe o que você devia fazer? Todo ano, no aniversário dele, você devia comprar um presentinho e chegar nele e falar assim: ó, teu aniversário hoje, né? Vou te dar um presente. E não é, mas não é só pelo teu aniversário, não. É que eu fiz uma junção na minha mente de, no teu aniversário, agradecer porque você me mostrou o caminho da luz de Jesus. E se eu me converti foi porque você insistiu comigo. Você levou um folheto, você deu uma palavra. Então eu quero te agradecer por você me mostrar Jesus. E feliz aniversário. Está aqui um presentinho. Eu acho que todo mundo que... Isso não é obrigatório, isso não está na Bíblia, tá, gente? Mas eu acredito que todo mundo que um dia foi alcançado por Jesus, por alguém, deveria pelo menos lembrar e falar para essa pessoa: opa, hoje faz 10 anos que eu sou crente. E eu quero te agradecer, porque você falou de Jesus para mim. Amém? Você lembra de quem falou de Jesus para você? Sim ou não? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Se você lembra, visualize aí de olhos fechados na sua mente a fisionomia dessa pessoa e fala assim: Deus, eu quero agradecer o Senhor pela vida do fulano, do beltrano, do cicrano, daquele irmão, daquela pessoa que foi lá me visitar uma vez, eu nem conhecia, mas ela falou do Senhor, Senhor Jesus para mim, e hoje eu estou salvo graças ao esforço dela. Amém? Vamos orar por isso? Fecha os teus olhos, agradeça aí você diante de Deus. Essa é a primeira oração, faça isso em nome de Jesus.